Beleza, vamos lá então. Essa é a última textura aí desse nosso exercício aí. Nós fizemos quatro texturas diferentes, né? No caso de vocês, façam não somente essas quatro aí, né? Façam essas quatro, só que façam mais além dessas quatro aí. Essa de vidro, por exemplo, acabei escolhendo ela meio aleatório e eu percebi que ela não tem tanta transparência, né, que é bem comum no caso dos vidros, quando você vai fazer vidro, né? Principalmente se tem algo atrás do vidro, né? E você vai tenta desenhar essa transparência, esse reflexo, né? Que está atrás do vidro que aparece na frente ali, né? Nesse não tem tanto, né? Tem um pouquinho ali da própria garrafa mesmo, né? Então, dos vidros que eu mandei ou eu vou mandar para vocês, então façam mais, principalmente as que tem reflexo, né? É a parte um pouquinho mais difícil ali que vocês vão acabar encontrando na hora de fazer os vidros. A, Bastante coisa também vai se repetir quando você está principalmente no início, né? Eu dei uma boa reforçada nas linhas ali do desenho da garrafa, depois eu suavizei um pouquinho também essas linhas, né, do contorno da garrafa, né? Principalmente no vidro, ela praticamente não aparece a linha do desenho, né? É mais o efeito que você faz com que apareça o fundo, né? No caso desse aí, o fundo tava branco, né? Não branco, mas num tom bem clarinho. Acabei deixando o branco do papel mesmo, por conta de ser só um exercício, mas quando vocês fizerem nos desenhos de vocês, tomem cuidado aí também, né? Nessa parte do contorno do desenho, né, da garrafa, né? Para não deixar muito escuro, muito marcado. Eu tentei suavizar um pouquinho esse contorno, depois com o esfuminho, né? Limpa-tipos, tentando deixar um pouquinho mais clarinha, né? Passando o esfuminho em cima do contorno do desenho, né? Você já consegue suavizar bastante. Para fazer no fundo ali, na verdade, o que eu fiz a mais foi uma sombra que tem embaixo ali, né, que dá um pouquinho de destaque ali no contorno, dá para perceber um pouquinho mais. E em cima ali no perto do canto ali, ela tem uma parte um pouquinho mais escura também, que vocês vão acabar vendo depois, que deu um pouquinho mais de perceber, né, o contorno do desenho. Poderia ter feito alguma coisa no fundo, né, para destacar mais o desenho. O começo, então, aí, como vocês já perceberam, é o mesmo de que foi feito na textura da madeira, na textura dos dois metais, né? Peguei o lápis para fazer um tom claro, né? Que pode ser um 2B, por exemplo, é o que eu usei. Acho que eu usei o 2B, né? Em todos eles. Não quis usar um HB ou um H, né? Para realmente deixar mais suave, por o 2B ser um pouquinho mais macio, né? HB, H são grafites mais duros, né? Um pouquinho mais difícil de você conseguir essa suavidade na tonalidade do desenho. Então eu acabei usando o 2B nos quatro, nas quatro texturas ali diferentes, né? No começo, passei o 2B, né, em toda a extensão ali
do desenho, fazendo um tom bem clarinho. Eu não preencho tudo, né? Eu deixo alguns espaços sem passar o lápis, né? Aí depois eu venho com o esfuminho, aí sim eu preencho tudo, deixo tudo bem certinho, bem uniforme. Principalmente essa parte aí para você trabalhar o volume em qualquer desenho que você for fazer. Isso vai ajudar muito na hora de você fazer o volume nesse começo, né? De pegar o 2B, passar e depois passar o esfuminho. Eu pelo menos faço isso por conta do volume, né? Para ir já me acostumando para eu conseguir perceber e me acostumando a fazer que tipo de volume que eu tenho que fazer nesse desenho. Então eu já percebo ali o que volume que eu tenho que fazer com o 2B, com o esfuminho ou com o papel, e depois eu venho reforçando ali com os outros lápis, né, escurecendo. Já comecei a fazer o cantinho ali de baixo. Não chega a ser a parte da sombra, né? Da própria garrafa ainda, né? Depois ela tem uma partezinha ali com sombra e tal. Toda essa parte aí eu fui fazendo com o 4B e o 6B. Nessa parte aí não tem tons tão escuros, então eu utilizei ali o 4, o 6 e fui utilizando o 2 também para fazer os efeitos, por não ter tanto tons escuros ali, só algumas partezinhas ali que é um pouco mais escuro, né? Nesse aí também acabei utilizando um pouco da borracha, né, para fazer. Eu acho que só uma parte só, né, que ela fica em maior destaque ali perto da boca ali da garrafa, né? Acabei utilizando ali a borracha para fazer um reflexo de luz ali, do mesmo jeito que eu fiz os reflexos de luzes ali do metal polido, né? Peguei a borracha, ali eu só estou apagando mesmo, não estou fazendo nada demais, mas com a caneta borracha, com a ponta chanfrada ali, com a ponta cortada que ajuda, fazendo um movimento de pêndulo rápido, e nesse caso, né, é um pouquinho mais longo ali, né? Então dava para estender um pouquinho mais o movimento, deixar ele um pouquinho mais longo, mas sempre rápido e movimento de pêndulo. Vocês aí para fazer vidro, garrafa, vocês vão acabar usando muito o esfuminho, né? Então sempre tá, como esse no caso tem tons mais claros, sempre trabalhar com o esfuminho limpo, vai lixando o esfuminho na lixa, como a gente já aprendeu, ou em alguns momentos ali eu pegava, como o esfuminho não estava tão sujo, porque era, né, só fazendo tons meio claros, eu pegava e passava ele num papel de rascunho ali, só para tirar o excesso de grafite ali do esfuminho. E em alguns momentos, principalmente para fazer algumas partes de transparência, nesse caso não tem tanto, mas quando vocês forem fazer, o que vocês podem fazer? Trabalhar só com o esfuminho. Como que vocês vão fazer? Peguem uma folha de papel, de rascunho, passem um pouco de 4B ou 6B, né? Passem um que seja um pouquinho mais escuro, num pedacinho, num cantinho assim, dessa folha de rascunho, né? E sujem, né? Passem o esfuminho
nessa parte aí com grafite, para sujar um pouco o esfuminho, né? E depois que você sujar esse esfuminho, ele vai ficar com um pouco de grafite. Então você não vai precisar passar o lápis primeiro no seu desenho e depois passar o esfuminho. Como o esfuminho já está sujo do grafite, você pode passar ele direto no seu desenho, com bastante cuidado, mesmo esquema de sempre, vai fazendo aos poucos isso também, né? Então você pode fazer isso. E eu fiz isso nessa garrafa aí algumas vezes, né? Pegava, sujava o esfuminho com grafite e passava ele no desenho. Eu não passava o lápis aonde tinha efeito. Eu passava só o esfuminho sujo com grafite e fazia ali o volume, o formato, né, desse efeito com degradê que precisa. Usei também bastante a caneta branca. Eu pensei em utilizar a caneta preta também em algumas partes ali, mas acabei não usando. Fiz com lápis mesmo, mas só nas partes mais escuras ali. E toda a garrafa aí foi feita com os lápis com ponta fina, principalmente nas partes menores, nas partes pequenas, e principalmente ali na boca da garrafa, que tinha muitas partes pequenas, partes bem escuras e com várias passagens de tons, alguns tons mais marcado de um para o outro, outros tinham um pouquinho de degradê, ia passando de um bem escuro para outro com degradê mais suave. Então a maioria ali foi feito com os lápis ali de ponta fina, esfuminho bastante, esfuminho vocês vão perceber aí também, caneta branca para fazer só mais a parte de que tinha muita luz, muito reflexo, né? Aí eu utilizei mais a caneta branca para fazer. Fora a caneta branca, né? O boleador ali seria um pouquinho mais difícil de você conseguir fazer esses reflexos de luz muito intensa, né? O que você pode fazer é deixar um espaço em branco e trabalhar com o branco da folha, se você não tiver caneta branca, né? Ou você pode também, qualquer coisa, utilizar algum outro material que, né, te forneça uma cor uma cor branca, lápis de cor, por exemplo, ou uma outra canetinha, caneta, qualquer tipo de caneta, né? Como eu já comentei antes, eu usei ali uma caneta em gel branca, bem comum, bem fácil de encontrar. Ali embaixo eu acabei de fazer a parte de baixo da garrafa e um pouquinho de sombra que ela tem. Ali eu não mexi mais, já achei que ficou bom daquele jeito. Acho que só dei uma escurecida ali depois, bem no finalzinho, um pouquinho mais na sombra. E se eu não me engano, essa eu mandei para vocês ela colorida, se eu não me engano, e como eu fiz aqui também, deixem a foto em preto e branco. Como vocês vão trabalhar com o grafite nessa escala de cinza, né? Pega a foto, coloca ela em preto e branco e trabalha nessa escala de cinza aí da foto também, né? Que é muito mais fácil de você conseguir fazer isso aí. Já começando a fazer os efeitos ali de transparência dentro da garrafa, que é um pouquinho mais complicado, foi um pouquinho difícil de fazer, né? Um pouquinho demorado também, porque tem muita coisinha, muita coisa pequena, detalhes pequenos, e são a junção desses detalhes, principalmente esses detalhes pequenos, né? Então você vai fazendo cada detalhezinho, né? E no final do teu desenho que daí surge o resultado como um todo. O que você não pode fazer
não fazer esses detalhes pequenos. Se é uma sombrinha, se é uma bolinha, um tonzinho ali um pouquinho mais suave, se é pequeno, se é só uma coisinha, vai lá e faz. Tenta observar, olhar, estudar, conseguir encontrar o que você tem que fazer e como você tem que fazer e fazer. Não deixa de fazer, por menor que seja, que você vai juntando todos esses detalhezinhos e no final do teu desenho que daí eles vão aparecer. Durante o processo, né, é um pouco menos visível você conseguir perceber isso, mas no final você acaba vendo ali o resultado final desses detalhezinhos aí, que se você não fizer, fica totalmente diferente o final. Fazendo algumas partezinhas ali de efeito de degradê, de passagem de tom, tem um pouquinho de transparência ali que eu marquei um pouco antes ali. Eu marquei bem suavemente aonde eu teria que passar uma parte um pouquinho mais escura ali para eu me guiar, para eu não ficar muito perdido, né? Então vocês podem fazer isso aí também. Limpa-tipos, né? A gente acaba usando bastante, porque às vezes a gente acaba errando, então errou, tem que apagar, não tem jeito. E o princípio básico aí tanto da textura de vidros, né, que você acaba trabalhando mais, tentando reproduzir, né, visualmente essas transparências, né, mas não só no caso do vidro, do metal, da madeira, né? O que são essas texturas? No caso do vidro não tanto, né? Mas vocês perceberam que são bolinhas, risquinhos, linhas, algumas bolinhas pequenas, bolinhas grandes, umas bolinhas não tão redondas, outras mais redondas, risquinhos, linhas, umas linhas mais tortas, umas linhas mais retas. Não vai passar tanto disso, né? Bastante das texturas são isso, né? Pequenos detalhezinhos aí que você vai juntando e no final surge aí o desenho de uma madeira, o desenho de um metal e no final das contas é tudo isso, bolinhas, risquinhos, né? Tem a parte de você fazer os efeitos de degradê, volume, né? Que é essencial, né? A gente já começa, pelo menos eu começo, né? Como vocês perceberam aí, todo o desenho já aplicando o volume, já com o esfuminho, papel, com o lápis, né? E no caso do vidro aí, você vai acabar fazendo bastante de degradês, né? Degradês um em cima do outro, né? Tem um degradê que é um pouquinho mais escuro, né? E você vai fazer um degradê por baixo ali, né? Você pode começar sempre fazendo ele mais claro primeiro, né? E depois você joga o escuro em cima, né? Mas vocês vão perceber ali que eu faço um pouco de efeito, de degradê, literalmente aquele degradê que vocês aprenderam lá nas tabelinhas, né? Eu faço, né? O que você só tem que perceber mais é o formato que você tem que fazer desse efeito, né? Às vezes ele tem uma perninha um pouco maior, né? Parece mais uma gotinha, né? Uma gota d'água. Às vezes ele é um pouquinho mais esticado. Às vezes você vai ter que fazer o degradê só da esquerda para a direita ou de cima para baixo, né? O que é o degradê? É você, né, ir passando de tons até ele chegar na parte mais clara, né? A gente já treinou bastante isso, né? Então, quando eu falo de efeito, de degradê, é tudo aquilo que vocês já aprenderam, o volume também, né? Qual que é o volume da garrafa, né? O que vai diferenciar um pouquinho mais, né? Quando vocês forem fazer o desenho, tanto esse da garrafa aí, é que ele vai ter
vários degradês ali, né? Um diferente do outro, né? Vocês podem perceber ali que eu fiz perto da boca ali da garrafa, já comecei a fazer um pouquinho mais escuro do que o de baixo, né? O de cima tem uma manchinha um pouquinho mais escura, então você faz aquela manchinha do jeito que é. Ela tem um biquinho um pouquinho mais para baixo e depois vai abrindo para cima. Então você faz isso também. Se você perceber que ela tem um biquinho para baixo e vai abrindo para cima, você faz um biquinho para baixo e vai abrindo para cima, fazendo degradê para cima, né? Um pouquinho mais escura que os outros, né? Tem alguns que são mais claros, outros que são mais escuros. Você vai fazendo isso. Esse aí perto que eu estou fazendo agora, né? Ele acompanha, né, o volume ali da boca da garrafa. Então eu faço ali o volume, né, que parece um pouquinho a letra C, uma linha bem curvada, né, e vou fazendo ali esse efeito de degradê seguindo o volume da boca da garrafa. E já, né, um pouquinho para baixo ele já começa o outro efeito de degradê. Então eu começo com um, né, e logo depois já tem que fazer de outro jeito, ou seja, percebam que eu comecei, ó, passando o esfuminho para suavizar de um jeito, né? E, ó, acabei já fazendo de outro jeito, passando por cima da onde eu já fiz lá do outro lado, que é mais escuro, né? Então eu fiz o escuro lá, estou passando o outro que é mais clarinho por cima, não tem problema. Bastante desses reflexos aí vão ser isso. Você vai passando vários degradês um em cima do outro, né? Uns mais escuros, uns mais claros, né? E você vai juntando como se fosse um quebra-cabeça, né? Para fazer esses efeitos de transparências aí. Nesse aí também vou acabar acelerando o vídeo porque foi bem demorado de se fazer. Não é difícil, né? Mas como ele tem bastante detalhezinhos e detalhezinhos pequenos, né? É um pouco mais demorado, mas não foi difícil de fazer esse vidro aí. Vocês vão perceber que alguns vidros, né, tem mais transparência, mais luz. Então, né, se por acaso vocês forem fazer algo diferente, é só intensificar, é só fazer mais ou fazer menos, né? Dependendo do vidro que você for fazer. Já estou fazendo ali, ó, o que seria um reflexo, né, de luz entre os efeitos que eu fiz antes. Então eu fiz os efeitos antes e passei a borracha, né, fazendo aquele movimento de pêndulo rápido, né? Ficou muito escuro? Passo o limpa-tipos. Isso aí que eu estou fazendo agora é estou passando o limpa-tipos, né, para deixar alguma parte ali que ficou muito escura, então eu estou deixando mais claro, né? Dando aquelas batidinhas com o limpa-tipos. Você pode também fazer como eu fiz ali agora há pouco, pegar o limpa-tipos e ir rolando ele, né, como se fosse uma bolinha, e você vai rolando ele, que também ajuda bastante. Deixa bem suave na hora de apagar, né, com o limpa-tipos. E se por acaso vocês ainda têm alguma dúvida, ó, por exemplo, agora, né, eu fiz um monte de efeito, um monte de degradê, passei borracha, fiz um monte de coisa e estou fazendo mais coisa por cima, que é uma parte um pouquinho mais escura, né? Então tem uma parte um pouquinho mais escura em cima de todos esses tons que eu já fiz. Então eu vou lá e faço, né? Às vezes é mais fácil, né, deixar para fazer esses mais escuros, né, por último, né? Só para ficar mais rápido. Mas se por acaso vocês ainda têm dúvidas, dificuldades, se não estão conseguindo fazer alguma coisa ou se não entenderam alguma coisa, né? Porque eu acho que as do metal, né, as dos dois metais ali, acho que do vidro vocês ainda não fizeram nenhum. Acho que foi só da madeira que vocês fizeram em sala. Então, mandem suas dúvidas, né, suas dificuldades, né, perguntem. Eu vou acabar
acelerando esse vídeo aí também porque ele ficou bem longo, foi bem demorado de finalizar isso aí. Ele não foi tão difícil não, foi bem tranquilo de se fazer, né? E vocês, né, vão ter bastante tempo aí para fazer, né? Principalmente em casa, né? Todo mundo em casa aí, então, né? Façam, né? Não só esses, façam mais também, com bastante calma, bastante paciência, vão fazendo aos poucos, né? Façam algumas pausas durante o desenho. Eu fui meio diretão, né? Mas é pela necessidade, né, de tempo aí. Então, vamos lá que daqui a pouco a gente volta aí com a garrafa já finalizada aí nos detalhes, beleza? Voltamos aí então já com o desenho finalizado, né? Eu acho que eu voltei em algumas partes ali da sombra ali que eu escureci um pouquinho mais, retoquei algumas outras partes ali da garrafa, mas não muita coisa. Na boca aí, então, né? Vocês podem ver muitas partezinhas pequenas, né, de linhas mais escuras, umas um pouquinho mais grossas, algumas com degradê, outras são mais marcadas. A caneta branca aí por último, né, vocês viram aí que eu passei a caneta aí branca por último, fazendo, né, essas luzes mais marcadas, né, com esfuminho ou sem, né, lápis, tudo com lápis com ponta fina aí, principalmente nessa boca da garrafa aí. O que tá mais escuro aí, acabei usando até um pouco de 8B, 8B apontado com o apontador, 6B, 4B, né, todo o material que você tiver, use, né, que você, né, para te ajudar, para ficar mais fácil. Vocês viram aí que eu pegava lápis, trocava, pegava lapiseira, trocava, pegava o esfuminho, trocava, então vai trocando de vários materiais, vendo aí o que mais te favorece, o que é melhor para você, o material que você tem também, né? E tá aí finalizado o desenho também. Lembrando que também, ó, essa parte da boca da garrafa, né? Vocês perceberam que é o que, né? O que são esses efeitos aí, né? Umas linhas, né? Algumas linhas que tem um pouquinho de formato, né? Mais escuras. Aí então aí, né? As quatro texturas prontas, né? Da madeira, dos metais e a de vidro, né? Então façam, né? Vocês podem fazer desse jeito aí como exercício. Eu fiz numa folha só, dividi em 4, né? Em cada uma delas fiz um desenho diferente. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, né? Não precisa fazer grande, né? Só como exercício, né? Tá tranquilo, não precisa exagerar. Nos desenhos aí sim, tem que caprichar mais, né? Fazer maior, né? Porque o desenho daí é um pouquinho diferente. Aí é só alguns exercícios aí para praticarem, né? E é isso aí.